Desmonetizado. Sou mais uma vítima do autoritarismo do Xandão. Eu vou pedir para vocês assistirem esse vídeo até o fim, ainda que seja um pouquinho longo, pois ele é muito importante. Ele vai te dar uma diretriz do que está acontecendo, do que pode acontecer e que é um momento muito grave que nós estamos vivendo. E a imprensa, infelizmente, a velha imprensa, conivente, cooptada, não está mostrando a gravidade, porque quando não se mostra as manifestações, o que está acontecendo, não se mostra a gravidade das coisas. E entre as gravidades das coisas, eu quero mostrar para vocês o que esse Alexandre de Moraes está fazendo. Olha o que está acontecendo aqui, para tudo. Olha o que está acontecendo. O Xandão veio com uma nova tática, tirar os banheiros biológicos. Você está entendendo a tática dele? Ele já extrapolou todas as linhas, todas as fronteiras da razão, do racional. Alexandre de Moraes dobra a aposta e afirma: quando uma multa não se resolve o problema, utiliza-se munição letal. Extremistas antidemocráticos merecem e terão a aplicação da lei. Munição letal. Munição letal. Você sabe o que significa munição letal, né? Balas de verdade. Veja o que esse cara está fazendo. Eu quero falar com vocês algo muito importante. Eu quero mostrar para vocês o quão grave tudo é. Eu quero que vocês prestem atenção muito em tudo que eu vou dizer. E existe muita responsabilidade naquilo que nós estamos pedindo. É algo muito grave o que nós estamos pedindo também. Quando nós pedimos o 142, quando nós pedimos uma intervenção, é algo muito grave pedir isso. Mas eu quero que vocês tenham consciência, porque eu explico tintim por tintim. Eu explico tudo aquilo que eu nunca falei. E com a gravidade do que nunca foi apontado, eu acho que em nenhum canal, nem mesmo na Jovem Pan, se mencionou com tanta gravidade o que eu estou mencionando agora, o que eu vou mencionar em seguida. Então fiquem aqui comigo e, por favor, não esqueçam de se inscrever e compartilhar esse vídeo, que é um vídeo de extrema importância. Como eu disse no thumbnail, né, na foto do vídeo, é um vídeo forte, muito forte, pela gravidade das coisas. Vamos lá, então. É o único canal que mete o ferrão sem dó. Quem está financiando o STF e o Alexandre de Moraes? SOS Forças Armadas. Por enquanto o caos é somente social e político. Logo virá o pior de tudo. O caos econômico. A disparada do dólar, a quebra da Bolsa de Valores, a hiperinflação, resultando numa explosão civil jamais vislumbradas. Será que é preciso desenhar para vocês entenderem que isso está à beira de acontecer? Quem está financiando o Xandão? Quem está financiando a ditadura do jurídico, do TSE, do STF e dos senadores e deputados coniventes à atual situação caótica instaurada por todo o território nacional? E insisto em interrogar quem está apoiando o Xandão, o TSE, o STF, ou quem está por trás disso? Quem ou mais organizações estão apoiando os desmandos e as desandadas ordens, intervenções inconstitucionais absurdas do Supremo Tribunal Federal? Ministro Nunes Marques e ministro André Mendonça, joguem suas togas aí nos troninhos e saiam do ninho das víboras e venham a público revelar as verdades aí ocultas nesse obscurantismo escondido por essas togas que se tornaram imundas. No bom português, sai fora dessa, mané. General Braga Neto, assuma suas funções vitais de vice e proceda. Parlamentares recém-eleitos da direita, conservadores e liberais, assumam suas casas, a casa do povo, e nos representem. Urge imediata ação. Delegados da Polícia Federal, delegados da Polícia Civil, da PGR e Ministério Público,
Nós, o povo, seus verdadeiros empregadores, lhe concedemos 12 horas para que se iniciem investigações e tragam os devidos resultados obtidos de suas diligências. Quem está financiando esse maluco? Esse maluco nada beleza? Que grupos estrangeiros e nacionais estão apoiando esses ministros do jurídico? O mundo inteiro já sabe que houve fraude. A própria imprensa internacional já reconhece que houve fraude. O plano fracassou. E já adentramos a quarta fase, a fase do desabastecimento. Assista o vídeo anterior, eu falo sobre todas as fases da greve de manifestação, as transgressões inconstitucionais do jurídico e a permissividade e submissão do podre João sem braço, o Congresso Vegetal Nacional. O Congresso Nacional também perdeu a credibilidade que foi arrastada na lama, pelo STF, talvez na lama de Brumadinho, com certeza na lama de Brumadinho, Isso é para quem entende que bastou um escritório de advocacia de um sócio não ativo para ajudar esse arrasto na lama. Né, Rodrigo Pacheco? Mesmo com essa fama, com essa brama, a gente tá na lama. Né, Rodrigo? Você e o Congresso Nacional são os responsáveis por tudo isso que está acontecendo. E por acontecer, que está por acontecer. Que ainda está por acontecer. Mas contudo e porém, nós não podemos nos isentar dessa culpa, pois comíamos churrasquinho de gato nas domingueiras, nas manifestações aos domingos, que vocês passaram a adorar e incentivar, vocês políticos passaram a adorar e incentivar, porque era conveniente. Bem, mas o brasileiro acordou. O plano deles fracassou, Eles, do país da bolha jurídica, apostaram sem ter o cacife para isso. Não se entra num jogo de apostas se você não tem o cacife. Acharam que o Brasil é um cassino. Que o brasileiro é galo de rinha. Mas se deram mal. O plano falhou. É por isso que o carrasco, o Xandão, está desesperado, pois ele foi o croupier. Croupier é aquele cara que dá as cartas na mesa do pôquer, sabe? Ele foi o croupier do esquemão das fraudes. Foi por essa razão que ele foi eleito, sabe? Foi eleito presidente do TSE, entendeu? Pois os seus parceiros do TSE, do STF, perceberam a psicopatia e o colocaram lá como testa de ferro, como o croupier executor do esquemão. Então, se assim foi, quem é que está financiando o STF e o croupier carrasco? Chegou a hora de descumprir todas as ordens do Alexandre de Moraes. Todas as ordens do Alexandre de Moraes, do TSE, do STF, do STJ e etc. Tribunais e juízes que atuem em comum acordo com esses trastes. Desenhei? Está desenhado? A maioria dos juízes conluiados desses tribunais diplomaram o jurídico com o diploma da falta de credibilidade e, portanto, estão causando a ruptura institucional, levando o país ao estado de exceção, ao ponto de não retorno. Já estamos lá. SOS Forças Armadas, chegou a hora de agir antes que seja tarde demais. Depois não digam, eu estava apenas cumprindo ordens. A ruptura institucional está escancarada e demanda ação firme, embasada na nossa Constituição Federal. Ordens absurdas não se cumprem, senhores. São estas ordens absurdas que nos conduziram até aqui, até esta quebra, até esta ruptura do Estado de Direito, nos levando a um estado de exceção. Foi exatamente isso que os carrascos nazistas disseram. Eu estava só cumprindo ordens. Prefeitos, governadores,
Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Exército, Marinha, Aeronáutica, qualquer funcionário público, descumpram as ordens do Alexandre de Moraes. São ordens absurdas contra o povo que está te pagando. Não venham depois dizer, eu estava só cumprindo ordens. Ele, junto com o Lula, junto com o PT, junto com a esquerda brasileira, a esquerda internacional, junto com essa esquerda internacional, junto com os Boulos, com os Caiados, com os Jean Willis, com as Manuelas Dávilas, com as Bezerras, Fátimas Bezerras, com os Humbertos, com os Azizes, com os Calheiros, estão levando o Brasil ao caos. Aquele planinho do italiano Antônio Gramsci sendo executado e colocado em prática. Já sendo executado e colocado em prática. Note que o Lula já pediu para antecipar a sua coroação de rei da corrupção. Vou rir, mas não é engraçado e não é piada, é de verdade. Mas eu tenho uma surpresinha ruim para vocês. O Alexandre também está pedindo a mesma coisa, a antecipação. Por que será, hein? SOS Forças Armadas, chegou a hora de agir antes que seja tarde demais, antes que seja tarde demais. E agora, depois de tanta coisa forte, vamos ao momento do esporte. No Facebook, o Fernando Caixinhas disse o seguinte, eu quero abrir aspas para o Fernando, uma coisa muito legal. Que se F, né, aquela palavra, que se F o futebol, a seleção e o Tite. O mais importante é a escolha sensata que o Neymar fez. A seleção pode até perder, mas o importante é nós ganharmos a nossa pátria de volta. Fecho aspas para o Fernando Caixinha. Lá no Facebook, procura ele lá. Eu até digo que eu gostaria muito de ver o Brasil em primeiro lugar, só por causa do Neymar e de jogadores como o Neymar, que se deram a cara a tapa. Mas por outro lado, eu gostaria de ver o Brasil perder, só por causa de treinadores como o Tite. Não fique chateado por eu dizer essa blasfêmia esportiva. Realmente. Você sabe muito bem que eles estão esperando o Mundial do Catar, os jogos da seleção começarem, para avançar com as Forças Armadas, cooptadas pelo Xandão, pelo STF, exatamente assim como fez o Maduro na Venezuela. Isso é um alerta. Não diga que eu não avisei. Fim do momento do esporte. Paralisação total, greve geral, desabastecimento e a próxima ação será todos os empresários que irão retirar seus valores de todas as contas de seus bancos, de suas contas pessoais. Irão transferir seus investimentos para fora do país. A quebra da Bolsa de Valores é iminente. E eu já estou antecipando e alertando. Antes que isso aconteça, eu repito, SOS Forças Armadas. Se eu não me engano, está na Constituição que é dever das Forças Armadas proteger. Vamos lá, um pouco de estudo de Constituição. Abro aspas para a Constituição. Nós, representantes do povo brasileiro, os parlamentares que pararam de agir dentro dessas 4 linhas. Mas voltando à Constituição. Aqui reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, igualdade e justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional. Com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Agora vamos ao famoso artigo 142. Artigo 142. As Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem,
está no parágrafo único do artigo 2º do Decreto-Lei de número 3.864, de 24 de novembro de 1941. Cito o artigo 2º desse decreto. Artigo 2º. As Forças Armadas são instituições nacionais permanentes, organizadas sobre a base da disciplina hierárquica e da fiel obediência à autoridade do Presidente da República. Parágrafo único desse artigo 2º. Parágrafo único. As Forças Armadas constituem, em tempo de prazos, fundamentos da Organização Nacional de Guerra. Cabe-lhes defender a honra, a integridade e a soberania da pátria contra agressões externas e garantir a ordem e a segurança internas, as leis e o exercício dos poderes constitucionais. Fecho aspas. Muitos de nós somos criminalizados ou marginalizados quando citamos a intervenção militar, o 142. E, de certa forma, eu, pelo menos, tenho o mesmo receio de que quando as Forças Armadas entrem, não saiam nunca mais, ou por um longo tempo, por um longo período. Não queremos uma ditadura, eu, pelo menos, não quero uma ditadura. Mas vamos dar uma lida nesse texto do artigo 141 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Artigo 141. Cessado o estado de defesa ou estado de sítio, cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes. Desenhei? Ou seja, o problema é a interpretação de quando. De quando termina os efeitos e o prejuízo e a responsabilidade. Porque, como eu disse, quando o Exército entra, de acordo com esse artigo 141, no momento que termina, tem que sair. O problema é a gente decidir, o Exército decidir quando é que sai. Mas está aí o artigo 141. Por enquanto, o caos é somente social e político. Logo virá o pior de tudo. O caos econômico. E como eu já disse, a quebra da bolsa de valores, a hiperinflação, resultando numa explosão civil jamais vista. Será que é preciso desenhar mais para vocês que isso está à beira de acontecer? Senhores das Forças Armadas, já estamos dentro de todos esses artigos. Garantir a ordem e a segurança internas, as leis e o exercício dos poderes constitucionais. Sublinho em bold e repito, garantir a ordem e a segurança internas, as leis e o exercício dos poderes constitucionais. O nosso Congresso Nacional dormiu e continua dormindo. Quando a merda entrar no ventilador, quem vai dizer, puxa, eu não sabia, estava dormindo. Zangão Blues.